Queremos saudar todos os irmãos e amigos que nesse momento estão conosco para mais uma reflexão da Santa Palavra de Deus. E eu convido a todos a abrirem a Palavra de Deus no livro de 2 Reis, capítulo 23. E nós vamos ler a Santa Palavra de Deus dos versos 1 ao verso 3. 2 Reis, capítulo 23, de 1 a 3. O epígrafe diz assim: Josias renova a aliança diante do Senhor. Então deu ordem ao rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se juntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os habitantes de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança, que fora encontrada na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o povo do Senhor e diante do Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Que Deus abençoe nossos corações nesse momento que Deus nos tem dado, para que venhamos entender a sua palavra. O nosso tema nesse momento é: a reforma feita por Josias passa por uma firme aliança com Deus. E se nós formos analisar as reformas que aconteceram ao longo da história, tanto no Antigo Testamento, quanto no decorrer da história da Igreja, as reformas sempre passam por alguém que é temente a Deus, por alguém que tem vontade de buscar a Deus, ou por alguém que Deus chegou, falou com ele, se revelou a ele, e também passam pelas Escrituras. Foi assim aqui com o rei Josias, com Neemias, mais tarde, e assim sucessivamente. Os reformadores, pré-reformadores, sempre foram pessoas que procuraram fazer a vontade de Deus e buscar a vontade de Deus. Esse registro também está em 2 Crônicas 34, de 29 a 33. A autoria desse livro de 2 Reis, segundo a tradição judaica, é afirmada que Jeremias, ele compõe esse texto nos primeiros anos do exílio babilônico, e que Jeremias aparece aí como também o profeta. A data aproximada de 586 antes de Cristo, logo no início nos primeiros anos do exílio babilônico. E nós temos o tempo de ação. Ele vem da morte do rei Acasias, 840, até o cativeiro babilônico, 586. Josias é filho de Amon, neto de Manassés e bisneto de Ezequias. Ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E nós podemos ver no contexto que o rei Manassés foi um mau rei, ainda que tenha se arrependido, mas no fim da sua vida, mas ele foi um mau rei, chegou a sacrificar um próprio filho a um ídolo. E depois o seu filho Amon também foi um péssimo rei. Mas Deus levanta Josias, que com 8 anos de idade, ele é aconselhado por bons conselheiros
e a partir daí é encontrado o livro da lei, é encontrado a palavra de Deus, e Josias vai fazer uma reforma importante para o reino de Judá, e essa reforma vai perdurar e vai permanecer, porque ela foi feita na palavra, com base na palavra de Deus. Então nós temos aqui 3 passos para uma reforma bem-sucedida, né? Ou a reforma feita por Josias passa por uma firme aliança com Deus. E o texto aqui ele nos dá 3 passos. O primeiro deles é quando você encontra o livro da lei, quando a Bíblia assume a centralidade, a verdade, quando a Bíblia dirige todas as decisões que o reformador vai tomar. Se você ler 2 Reis, capítulo 22, de 8 a 20, o livro da lei é encontrado. O livro da lei deve estar na casa do Senhor para ser lido, e o livro estava abandonado. Foi deixado pelos reis que antecederam Josias no abandono e pelos sacerdotes que se corromperam juntamente com os levitas de então, que já eram até idólatras e sacrificavam, faziam culto ao sol, à lua, às estrelas e também a Baal. Então o livro estava abandonado. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é para ser lida, não é para enfeitar nossas estandes. Se não vejamos o que João diz no Apocalipse, capítulo 1, verso 3, João diz que bem-aventurados são os que leem, são os que ouvem, são os que guardam a palavra da profecia, porque o fim está próximo. O livro da lei deve estar na casa do Senhor para ser lido. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que guardam, aqueles que ouvem, aqueles que obedecem o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, quando é apresentada ao povo, causa arrependimento e temor. Podemos ver no verso 10 que isso vai acontecer, né? Quando a palavra do Senhor vai ser apresentada ao povo, o povo mesmo se coloca à disposição e dobra o coração para obedecer à palavra de Deus. Por exemplo, o verso 11 do capítulo 22 de Reis, 2 Reis. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, e todos, dizendo que eles deveriam se arrepender e adorar ao Senhor. Mas é interessante, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Essa aqui é uma atitude no Antigo Testamento de arrependimento profundo. E de arrependimento não somente seu, mas dos seus descendentes. Então o povo de Israel, especialmente os reis, os príncipes, que conservavam a memória de seus antepassados, eles tomavam essa responsabilidade para si de levar o povo adiante, olhando para Deus, e ele aqui toma essa atitude. A palavra de Deus, quando é apresentada ao povo, causa arrependimento e temor. Foi o que aconteceu com o próprio rei Josias. As ofertas são para fazer a obra de Deus e devem ser administradas por pessoas separadas para esta tarefa. Eles não acharam somente a palavra de Deus, eles não acharam somente os utensílios da casa do Senhor, como acharam também um tesouro, acharam ofertas que provavelmente seriam desviadas, e essas ofertas elas tinham direcionamento para sustentar a casa de Deus, sustentar os pobres e as viúvas, e também para mantimento, para manter a casa de Deus e o culto público. Então, uma reforma
quando ela acontece de maneira eficaz, a Bíblia precisa estar no centro dessa reforma. A Bíblia precisa ser o livro que vai dar a direção a essa reforma. Então, a reforma feita por Josias passa por uma firme aliança com Deus. Em primeiro lugar, aliança com a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós podemos ver que Josias renova a aliança com o Senhor. Os versos de 1 a 3 do texto que lemos, de 2 Reis 23, de 1 a 3. O rei Josias faz diante de Deus uma aliança pessoal e o rei mesmo se dispõe dando exemplo de humilhação, quando ele rasga suas vestes, quando ele confessa seu pecado e quando ele convoca o povo para ouvir a palavra de Deus. O rei Josias faz diante de Deus uma aliança ministerial. Todos os anciãos, os sacerdotes e os profetas são convocados a fazer esta aliança. Podemos ver aqui que uma reforma bem-sucedida, ela não precisa ser tão somente uma ou duas pessoas, mas a liderança deve tomar a frente dessa reforma. Foi o que o rei Josias fez. Primeiro ele se humilha, depois ele conduz o ministério, os sacerdotes, os levitas, os grandes, os príncipes de Judá a se arrependerem e confessarem o Senhor e fazerem aliança com o Senhor. Os líderes purificaram as vestes e suas vidas e o templo, é o que nós vemos no texto. Os líderes deixaram de queimar incenso aos ídolos. No verso 5 podemos ver isso. Eles estavam queimando incenso a Baal e ao sol e aos demais astros, a Astarote, deus dos Sidônios, no verso 13. E Josias derrubou esses altares, tanto em Betel e desde o tempo de Jeroboão, eles faziam esses cultos a deuses estranhos. O rei Josias faz diante de Deus uma aliança nacional também. Todos os habitantes de Judá se curvaram diante de Deus e confessaram seus pecados. Então veja bem, a aliança é feita em um pacto com Deus, uma aliança de reforma. Em primeiro lugar, as Escrituras guiam essa aliança, dá o norte dessa aliança. Mas em segundo lugar, o próprio rei se predispõe a fazer essa aliança, a se arrepender, e o rei convoca também seus auxiliares para que façam o mesmo. Então a aliança ela é renovada de maneira pessoal, o rei Josias, de maneira ministerial, os sacerdotes, e também de maneira nacional. Todos os habitantes de Judá se curvam diante de Deus e confessam seus pecados. Todo o povo anuiu a aliança com Deus, é o que diz o verso 3, no finalzinho, né? Então diz assim: cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Quando vamos fazer uma reforma, quando vamos reformar, purificar as nossas vidas diante de Deus, ou então trazer o nosso rebanho para a centralidade das Escrituras, ou levar o nosso púlpito para a centralidade das Escrituras, onde Cristo será pregado, onde o livro santo será lido e será explanado, nós precisamos tomar essas atitudes. A reforma feita por Josias passa também por uma firme aliança com Deus, né? Foi o que já vimos. Mas a reforma feita pelo rei Josias passa também por uma celebração, a celebração da Páscoa. E podemos ver aí, segundo Reis 23, de 21 a 23. Ele, depois de acontecer toda a reconciliação do povo, ele mesmo, né, se reconcilia com Deus, confessa seu pecado, e aqui ele vai propor a celebração da Páscoa, que há muito tempo havia sido esquecida. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança.
porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou diante do Senhor em Jerusalém. Nesse texto aqui nós podemos entender que há 2 mandatos de reis. Esse ato de celebrar, de engrandecer o nome do Senhor através da Páscoa, estava sendo esquecido. Então, irmãos, nós podemos aprender várias coisas aqui, mas uma delas é que o rei Josias deu ordem para que a Páscoa fosse novamente celebrada, verso 21, né? Aquilo que nossos pais nos legaram, que a Bíblia nos deixa para celebrarmos, não podemos esquecer. O rei Josias faz, juntamente com o povo, uma celebração marcante, verso 22. O registro diz aqui que há algum tempo não se via uma Páscoa tão marcante, tão vibrante, tão cheia de fidelidade, de fé, de arrependimento e de contrição como esta. A celebração da Páscoa vai marcar toda uma geração de boas atitudes diante de Deus, de humilhação a Deus e também de amor aos irmãos. A Bíblia diz no verso 25 que antes do rei Josias não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. O verso 25 vai dizer isso, que Josias foi um rei piedoso. A ideia aqui é de nunca houve, e depois dele também não houve. Entende-se que esse registro está sendo feito por Jeremias, no início do cativeiro. É bem provável que depois de Jeremias, Deus vai levantar príncipes fiéis, vai levantar escribas e sacerdotes fiéis, como Esdras, príncipe como Neemias, o próprio Zorobabel, profetas fiéis a Deus, como Malaquias, Naum e outros. Mas até esse tempo, ninguém cheio de autoridade, cheio de poder assim estrutural, político e religioso, tomou tamanha atitude de humildade e santificação e compromisso com Deus. Nós vamos recapitular para encerrar nosso tema hoje. A reforma feita por Josias passa por uma firme aliança com Deus. Em primeiro lugar, essa reforma acontece porque ela é baseada na Bíblia. O livro da lei é encontrado. Em segundo lugar, essa reforma acontece porque o próprio rei Josias renova a aliança com o Senhor. Ele mesmo faz a campanha de que o povo deveria se converter ao Senhor, deveria confessar o seu pecado, deveria abandonar o pecado, e inclusive o pecado da idolatria. E a última coisa vem quase que como resultado, a celebração da Páscoa. Essa reforma é tão cheia de sucesso, essa reforma é tão especial, que ela acontece ela se encerra, ela fecha, ela vai ser celebrada com a Páscoa. E isso aqui é muito interessante, porque Israel estava, de certa forma, esquecendo-se da grande libertação que aconteceu no Egito, que aconteceu no dia de visitação do Senhor, quando o anjo da morte matou os primogênitos, e o sangue do cordeiro nos umbrais das casas salvou os primogênitos de Israel. Irmãos, nós não podemos esquecer do Deus que nos salvou, do Deus que nos libertou. Nós não podemos esquecer da nossa grande libertação
do sacrifício de Cristo na cruz. E a ceia, ela relembra isso. Ela nos faz relembrar que um dia o Senhor Jesus, o Filho de Deus, morreu em nosso lugar para que nós fôssemos salvos. Podemos concluir com 4 aplicações no momento. Em primeiro lugar, não há reforma eficiente se não for feita a partir da centralidade das Escrituras no púlpito. Josias trouxe o povo para ler e para ouvir as Escrituras, e as Escrituras apontou que eles precisavam se converter, se arrepender de seus pecados. Segundo, a reforma precisa causar mudança, tanto na vida dos líderes, quanto na vida de uma região, de uma denominação, de quem estiver por perto. Essa mudança, ela é causada pelo poder de Deus na vida das pessoas. Talvez não seja que essas pessoas digam que mudaram, mas aqueles que não mudaram possam ver mudança na vida dessas pessoas que Deus está mudando. Terceiro, a reforma verdadeira lança fora do culto toda espécie de idolatria, seja em forma de figura humana ou de qualquer objeto, ou da astrologia. É o que diz os textos aí que nós já vimos. 4 e último, a reforma verdadeira marca toda uma geração de fervor espiritual e de temor a Deus e piedade. Que haja entre nós, nesse mês da reforma, reformas espirituais. Na nossa vida como pais de família, na nossa vida como líderes de igrejas, como líderes religiosos, na sua vida como membro de uma igreja, como pai, como filho, como esposa, Agora saiba de uma coisa, só há reforma verdadeira se a Bíblia estiver em primeiro lugar, se a palavra de Deus for de fato a palavra de Deus para nós. Que Deus nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Amém.